Oi pessoas, eu sou Lívia Leite. Eu sou o Cabeça. E esse é o Isso Não Cai na Prova. A gente agora vai pro terceiro vídeo, a gente tá aqui gravando de vez pra você, provavelmente já é a terceira semana, né, pra falar sobre esse assunto. A gente agora vai discutir sobre a ética no uso desses dados, né, ética e o uso de dados, como é que funciona. E aí eu vou pedir pro Cabeça comentar, porque na verdade foi uma sugestão dele, sobre esse vídeo e a gente poder conversar um pouquinho sobre. Não, primeiro tem que falar um pouco sobre ética, né? Eu não sei falar sobre ética. Ah, ok. Quando a gente pensa, então deixa eu falar. Quando a gente pensa o uso dos dados e explicando inclusive por que nos outros vídeos eu falei tanto sobre estar angustiada com tudo isso, eu tenho consciência dessa realidade, eu pesquiso sobre essa realidade, mas o que me toca são os posicionamentos éticos, o limite entre quando uma empresa pode usar esses dados, porque sim, gente, a gente está usando, né? Eu já uso os dados de vocês, por exemplo, pelo YouTube, para saber quais vídeos vocês mais gostam, quais são as temáticas, quanto tempo vocês ficam, se vocês compartilham ou não. Eu tenho acesso a tudo isso e isso, por exemplo, orienta os conteúdos que eu vou produzir para o canal, né? É uma forma de usar os dados que vocês estão deixando lá para produzir um conteúdo. Eu não ganho dinheiro com o YouTube ainda, mas é importante que vocês saibam que a gente já usa esses dados, né? Por isso que a gente fala tanto que vocês têm que curtir, por isso que a gente pede para vocês assistirem o vídeo até o final, para compartilharem, porque essa é uma forma da empresa YouTube entender, mas também é uma forma da gente entender como produzir um conteúdo mais direcionado para o nosso próprio público. E ok, até aí parece muito bonitinho, superficialmente falando. O grande questionamento é quando a gente torna isso amplo e que hora é o limite. Não só que hora a gente vai parar de fazer isso, mas também que hora que isso vai prejudicar alguém, a gente vai pensar, poxa, agora é a hora que a gente para, poxa, agora é a hora que a gente pensa. Ou sequer passar por isso e não pensar, porque a gente estava comentando antes, por exemplo, a questão de algoritmos que são utilizados para contratar pessoas, né? A gente tem a falsa ideia, e eu já falei isso outras vezes aqui no canal, de que as tecnologias, elas são neutras, né? De que elas não têm valores, como é o caso dos seres humanos. Os seres humanos julgam, então quando a gente vai contratar alguém inconsciente ou consciente, a gente tem uma série de julgamentos que pode evitar que a gente contrate certas pessoas e outras não. A gente é preconceituoso, porque a gente é humano e como humano a gente possui valores. E essa ideia de que a internet não tem valores, de que as redes sociais, de que as empresas, aliás, as empresas não, o algoritmo não seria parcial, né? Tem muitas discussões para se fazer, mas uma que eu estava lembrando, até um pouco antiga, que hoje é muito comum, é uma questão sobre pacotes de dados. Por exemplo, no vídeo anterior a gente falou que além dos dados que você fornece, tem muitos outros dados que eu chamo aí de metadados, que são informações sobre informações. Ou seja, o jeito que você usa a internet é uma informação que pode ser usada pelos provedores. Há algum tempo, houve uma discussão muito forte sobre esses pacotes de telefonia móvel que são para aplicativos específicos. Por exemplo, hoje é muito comum, a TIM foi a primeira, se eu não me engano, assim, a primeira que ganhou a mídia sobre isso. Por exemplo, ela fornecia pacotes de internet para usar o Facebook, ou pacotes de internet para usar o YouTube. Qual é o problema? Houve uma discussão sobre se isso não seria favorecimento entre empresas, ou seja, a empresa de telefonia estaria favorecendo a empresa de rede social e a rede social estaria favorecendo a empresa de telefonia, por exemplo. Isso foi uma discussão gigantesca, tipo, porque outras empresas se sentiram prejudicadas. As próprias empresas de telefonia, no começo, elas se sentiam prejudicadas. Porque, por exemplo, um tráfego do YouTube é muito grande. E para a empresa, se está passando muito tráfego na rede dela, significa mais custo de manutenção, mais custo de infraestrutura, certo? Ou seja, podia ser ruim para a empresa. Mas, por outro lado, o que é que elas perceberam? O fluxo está muito grande e eu estou gastando mais com manutenção e estou gastando mais com instalação de novas antenas, por exemplo, de 3G ou 4G. Só que eu estou ganhando muito mais dados de usuários. Elas conseguiram trocar de receita, e essa receita hoje em dia compensa. Ou seja, é uma discussão que começou como uma discussão sobre favorecimento entre empresas, aí elas descobriram um jeito de ganhar, de todas ganharem. De fazer o ganha-ganha, de fazer o ganha-ganha. Quando inicialmente algumas empresas achavam que estavam perdendo, como por exemplo as empresas de telefonia foram as que mais reclamaram de que o YouTube estava tomando de conta, que o Netflix estava esculhambando, porque vão botar um monte de gente usando vídeo e, como eu mencionei no vídeo anterior, o dado de vídeo é muito dado e quando tem muito dado trafegando, não dá para distribuir para muita gente usar bem e acaba prejudicando o uso de todo mundo. Só que elas descobriram que elas podem ter outras receitas, como o próprio patrocínios, por exemplo,
como ganhar os dados dos usuários para vender e assim sucessivamente. Essa foi uma discussão antiga, mas hoje em dia já está super tranquilo. Hoje em dia, por exemplo, as empresas... Até porque as empresas, elas têm condição de puxar essa discussão e de exigir, de ir para a justiça e etc. É nesse ponto que me preocupa. Que hora o cidadão vai bater de frente, porque as empresas conseguiram chegar num ganha-ganha. Aí nós já falamos nos vídeos anteriores sobre, né, os rastros que você deixa na internet. Os rastros já estão aí há uns 30 anos. Vou dizer quando começou a internet, que são uns 30 anos. Mas, por exemplo, tem alguns casos emblemáticos, certo? De uso de dados de forma bem estranha. Porque, na verdade, é o seguinte, um programa de computador é uma sequência de passos. E quando alguém faz um programa de computador, ele é feito para um propósito específico. As pessoas acham que os programas de computador são super isentos. Vou falar o exemplo de um programa para seleção de candidatos num processo de seleção de emprego. Vocês devem ter procurado emprego já na vida de vocês, então vocês sabem que existe uma série de requisitos para você conseguir um emprego. Por exemplo, você tem que ter uma formação específica, você tem que ter uma quantidade de tempo de experiência de trabalho, você tem que ter... Aí, por exemplo, as características principais são essas. Você tem que ter uma formação específica, uma faculdade, por exemplo, um curso técnico, e você tem que ter um tempo de experiência naquela função. Aí, o que é que o algoritmo faz? Se você tem a formação e se você tem esse tempo de emprego, você está selecionado. Aí tem os pontos extras. Você fez vários cursos, você tem muito mais horas do que outra pessoa de trabalho, então o algoritmo vai e acrescenta isso. Se a pessoa tem 10 cursos, ela vai ser selecionada em detrimento da pessoa que só tem 5 cursos extras, certo? E no final, assim, esse algoritmo bem simples. E no final esse algoritmo bem passo a passo que vai filtrando as pessoas, chega no final e tem só uma pessoa e essa pessoa ganha um emprego. Só que empresas recentemente se propuseram a usar os dados, esses milhões de dados que nós falamos na internet, para fazer seleção. E pior, além de pegar os dados da internet só, eles pegaram dados de processos de seleção de emprego desde antes da internet, né? Alguém pegou esses dados e digitou, simplificando, né? Alguém pegou esses dados e digitou em algum banco de dados. Ou seja, você tem o algoritmo que até aí parece bastante neutro. Você pega um monte de dados, quem tem mais experiência é esse aqui, não sei quem é esse aqui, mas é esse aqui. Vai cortando bem pragmaticamente, passo até a aí passo. Parece neutro. Que é sempre o que eu coloco, e quando a gente vai falar sobre a questão ética, não é o superficial, é quando a gente aprofunda, sabe? Inicialmente você vê lá das empresas, chegaram no ganha-ganha, beleza, mas e quando chegar no cidadão? O algoritmo faz essa seleção, beleza, é bastante neutro, mas e como é que foi alimentado para chegar aí? Aí o pessoal resolveu pegar esses dados e alimentar, porque usar algoritmos mais complexos de inteligência artificial, ele faz vou dizer assim, por semelhança. Então, em vez de fazer um algoritmo, quem tem o emprego, quem tem a formação maior, quem fez mais cursos, hoje em dia, inclusive, Lívia já fala muito sobre isso no canal dela, existem outras competências que as pessoas têm que ter. Por exemplo, pessoa que fala bem, é possível conseguir essas coisas nas redes sociais, por exemplo. Talvez Lívia fosse selecionada para um emprego porque ela tem um canal. Então, são outras informações que são usadas. Foi assim que eu entrei no podcast. Foi? Pronto. Aí, são outras informações. O que é que aconteceu? O pessoal pegou informações de outros processos de RH. O que é que aconteceu? Em vez de fazer um algoritmo bem específico como esse, foram fazer algoritmos que pudessem pegar características que nem são identificáveis. Aí vocês vão falar sobre isso depois, pesquisar quem quiser. São algoritmos de inteligência artificial ou aprendizagem de máquina. Pegam os processos de seleção de emprego, pegam as informações desses processos e jogam no algoritmo que só usa os dados dos processos. Ou seja, esse algoritmo não define quem tem a formação melhor é selecionado. Esse algoritmo não define quem tem mais cursos é selecionado. Esse algoritmo pega os dados das seleções, as anteriores feitas por seres humanos, e tenta encontrar quais foram os critérios que foram usados. Certo? Ou seja, suponha que eu peguei vários dados de várias seleções e foi selecionado o critério de pessoas que falam melhor são selecionadas. Isso não é uma coisa que alguém pensa de primeiro. A gente pensa primeiro em formação, em curso. Humanos é que não interpretam assim. Tipo, humanos não param pra pensar, é por isso que eu tô selecionando. Exatamente. Ou melhor, criam critérios objetivos, como eu mencionei, formação ou quantidade de curso. Mas não. Pegam os dados das seleções que já aconteceram e pegam um perfil das pessoas que foram selecionadas em detrimento de outras. E cria um padrão em cima daquilo. A gente não sabe exatamente como esses algoritmos funcionam, a gente pode falar isso em outro momento, mas ele pode ter identificado, por exemplo, que numa determinada empresa foram selecionadas muito mais pessoas que são seguras do que elas falam, que têm segurança na voz, que têm uma postura. São pessoas, por exemplo, que têm, por exemplo, uma coisa
que não existe. Foram selecionadas pessoas que são parentes de quem está dentro da empresa, por exemplo. São coisas que são encontradas nos metadados daquelas seleções. O que Por exemplo, aconteceu? homens. Não, aí é que tá. O que aconteceu? Uma determinada empresa começou a fazer essa seleção com dados de seleções desde a década de 70 Da própria empresa. E foram fazendo várias seleções. E descobriu-se, quando foi analisar o padrão, que essa empresa estava excluindo dos seus processos de seleção os candidatos que eram negros e as mulheres. Ou seja, por algum motivo, alguém não pensou muito bem no processo e que usou só o algoritmo para usar os metadados da seleção. E esse processo começou a selecionar só homens brancos. Por quê? Porque esses algoritmos que não têm julgamentos pegam um padrão de pessoas que têm julgamentos, ainda que sejam inconscientes, certo? Então aí o que acontece? Eles vão pegar essas informações e vão padronizar. O padrão acabou sendo o quê? Preconceituoso e misógino. Pois é. Não é isso? E isso é um exemplo que é bem representativo, mas que é usado o tempo inteiro em várias situações da nossa vida. Por exemplo, os algoritmos das redes sociais podem ser usados para descobrir pessoas que têm tendência à filantropia e que vão ajudar os outros. Mas também pode ser usado para juntar nazistas. E isso é que é grave. É essa grave. parte que é grave. Por isso a gente precisa discutir sobre esse assunto, senão não rola. Né? Eu acho que assim, tem bastante coisa para discutir, a ideia é de fato só abrir a discussão, é para a gente começar a pensar sobre isso, né? A gente pesquisar mais sobre isso e assim, se de novo você tiver alguma dúvida ou surgiu alguma ideia ou algum comentário, tu também deixa aqui para a gente poder ter ideias para pensar outros vídeos e falar mais sobre essas questões. Aí eu peço pro Cabeça voltar e a gente pesquisar e trazer esse conteúdo para você e falar inclusive mais sobre ética e uso de dados, que não, quem sabe, aí ética e uso de outras tecnologias também, né? Bom, você já sabe, né? Comenta, compartilha, curte, se inscreve se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal. Beijo, até o próximo vídeo e tchau!